Para tudo que a gente faz, existe um custo que é necessário pagar para que você possa efetivamente fazer qualquer coisa. Porque quando você não sabe da existência do custo de resposta, você toma uma coisa que você devia fazer por uma coisa que você devia estar fazendo. E são coisas completamente diferentes, humanidade. Não se engane. Existe um preço a pagar, existe um preço literal a pagar por cada escolha que a gente toma. Quer você queira, quer seja conveniente tomar aquela escolha, quer você não queira, quer seja inconveniente. E essa discrepância entre concluir que eu preciso e conseguir pagar o custo é a loucura que é ser humano. Essa experiência de alteridade em que eu vejo a mim mesmo como alguém que olha de fora, mas ao mesmo tempo eu estou vivendo em primeira pessoa. Então é igualzinho olhar na tela do celular, olhar no espelho. Eu estou vendo você, eu julgo você, eu acho que você deveria fazer X, Y, Z. Seria bom para você no futuro, mas ao mesmo tempo eu estou aqui agora. A conclusão que eu tiro em relação a mim mesmo, nessa experiência de alteridade, seja me olhando no espelho, seja só olhando para o teto e pensando sobre mim, não implica que eu vou efetivamente fazer. Então, de novo, o que eu concluo que eu devo fazer não implica em o que eu estou fazendo. Por quê? Porque entre uma coisa e outra tem um custo que eu preciso pagar. Quando a gente não entende que existe esse custo, quando a gente não entende que esse custo ele é relevante, que é de se considerar, que a gente precisa entender por que a gente decide por A ou por B, para que a gente tenha a chance de interferir nesse processo e, na prática, acabar tomando decisões que são convenientes no sentido de é o que eu queria mesmo, é o que eu acho que eu devia estar fazendo mesmo. Preferência que essas decisões sejam até mais automáticas, que virem hábitos, no caso, bons hábitos. Então eu vou para academia sem precisar pensar muito, ou eu vou para aula de violão, para aula de piano, eu vou para terapia, enfim, que se tornem hábitos e que sejam decisões convenientes que eu tomo. Tudo isso está em jogo. Quando você não sabe que tudo isso está em jogo, tudo que você consegue pensar é me falta força de vontade. Tem uma vontade, que é o que eu concluí que deveria estar fazendo. Como eu não consigo colocar isso em ação, então me falta força. Me falta força de vontade. Eu não tenho força de vontade para fazer acontecer. Esse é o meu problema. E aí você encontra um sem número de pessoas que têm dificuldade de fazer aquilo que elas se comprometeram a fazer e mais do que decidiram que deveriam, se comprometeram. Segunda-feira eu começo. Inclusive, talvez elas tenham compartilhado o que eu fariam para pessoas do seu círculo. Então vira inclusive um compromisso público. Vou dar conta. E não começa. Essas pessoas tendem a olhar para si próprias e pensar, ok, eu tenho a vontade, mas eu não tenho feito. Eu não tenho executado, então me falta força nessa vontade. Minha vontade não é forte o suficiente. Meu Deus do céu, o que acontece comigo? Qual é o problema? Tem alguma coisa quebrada aqui? Será que eu estou sofrendo pouco? Já ouvi isso nas terapias e mentorias. Herbert, eu acho que o problema é que eu sofro pouco. Porque tem uma galera aí que, cara, é sangue no olho. Essa galera não tem essas frescuras minha, não. A galera vai lá e faz. Tô sofrendo pouco, Herbert, acho que é isso. Quando eu era mais nova, eu lembro de uma pessoa na comunidade comentando. Meus pais, eles pegavam no pé e a gente era assíduo nos estudos. Nota, frequência. Agora que eu não tenho mais meus pais, inclusive falecidos, eu quero estudar para concurso, mas não consigo, Herbert. É difícil para mim. Eu acho que eu fiquei mole. Eu acho que me falta alguém me cobrando, me falta esse sofrimento. Se eu sofresse um pouco mais, se eu precisasse disso, como eu preciso respirar, se minha vida dependesse disso, eu estava estudando. E é provável que você de fato estaria, humanidade. Mas não porque você precisa sofrer para estudar, mas porque aí o cálculo de custo de resposta é outro. É diferente do cálculo que você tem agora. É diferente do que você agora encontra de apelo para fazer essa coisa. Então, assim, de fato, as motivações mudam. Uma pessoa desesperada, uma pessoa que precisa disso como precisa respirar, por assim dizer, uma pessoa cuja vida, cuja saúde da família depende disso, está muito mais motivada. Não é esse o ponto, humanidade. Existem níveis e níveis de motivação. O que eu estou dizendo para você é que essa motivação ela é o resultado de um cálculo de custo de resposta. Vai custar tanto fazer isso. Pô, mas vai custar tanto e eu vou ganhar tanto. Vale a pena, vai lá. E aí você vai. Por quê? Porque senão o seu filho não vai ter o que comer. Porque senão alguma coisa ruim vai acontecer, que é o desespero, né? Mas veja, mesmo quando o desespero ele tem poder de motivar você, esse cálculo de custo de resposta ele precisou acontecer. Então nada escapa, porque é sobre a sua forma de agir no mundo. Quando você não entende que querer não é efetivamente fazer, embora possa ser poder, eu quero, eu posso. Por que eu não faço? Porque querer e poder fazer não é efetivamente fazer. Porque para fazer você tem que pagar o preço. Então esse é um ponto super importante de você observar, de você levar em conta. Porque se você não o faz, comunidade, você vai acabar no autoflagelo. Você vai acabar na autocobrança incoerente, mais intensa. Você vai acabar colocando na sua própria conta a responsa por questões que nunca estiveram no seu controle. Uma pessoa, por exemplo, que dorme mal, que tem um sono mal regulado, ela está mais inclinada a procrastinar estudar. Por quê? Porque estudar é custoso cognitivamente falando. Olha de novo o termo custo aqui. Tem que pagar um preço caro. Exige bastante de um órgão nosso que já é caro, que é o cérebro.
O cérebro ele consome cerca de 20% da energia do corpo todo. A gente utiliza ainda funções bastante caras, bastante sofisticadas dele, que são as executivas para estudar. Funções executivas que envolvem ali o planejamento, envolvem a interpretação do que você está estudando, o foco atencional para manter a atenção ali simplesmente, o controle inibitório para não levantar e sair dançando, continuar sentado ali. Envolve regular as emoções. Caramba, que tédio, vou continuar estudando. Caramba, que ansiedade, eu acho que não vai dar certo, eu não vou conseguir passar nessa prova. E assim, eu continuo estudando. Tudo isso é você regulando as emoções. E tudo isso é função executiva. Então, é de fato difícil fazer isso acontecer. E aí você que não dormiu bem, que tem menos motivação para engajar com tarefas mais desafiadoras, super não entende que o custo de resposta de estudar está bastante demasiado, e por isso o cálculo não é favorável. Ele pende para o não vale a pena. Então sim, fica mais difícil estudar quando você não dorme bem. Fica mais difícil estudar quando você está doente. Fica mais difícil estudar quando você está em sofrimento emocional, porque perdeu alguém. Fica mais difícil estudar quando seu filho está doente, quando você está preocupado, quando você está super estressado. Fica mais difícil estudar. Aí você vai dizer, beleza, Herbert, custo de resposta, força de vontade, então parece que é um conceito que não faz sentido, né? Não se sustenta nas pernas, ele cai por terra. Então é isso aí, né? Eu sou refém do que meu cérebro decide que eu devo fazer, né? Sim e não. Sim no sentido de que nada passa ao largo desse cálculo, tudo passa nessa peneira ao largo disso, e não, porque ao mesmo tempo, conforme você se torna consciente de como esse processo acontece, você ganha poder de modificar. Olha que loucura. Você ganha a chance de mudar as coisas, você ganha a chance de fazer o seu cérebro concluir diferente. Como, Herbert? No exemplo do sono, regulando seu sono, dormindo melhor. Essa é uma solução de médio e longo prazo. Tem soluções mais curtas também. Por exemplo, tomar uma cafeína, um energético, um café, você já faz isso, você percebe? Poxa, Herbert, eu tô em sofrimento emocional, por isso eu não consigo estudar. Mas que sofrimento é esse? Tem a ver com o quê? Com luto? Alguma coisa que está para além do seu controle? Perdeu alguém mesmo? Ou tem a ver com você está super ansioso porque não sabe se vai conseguir estar pronto para a prova? Porque com esse sofrimento você consegue lidar melhor. A gente não controla o que sente, nem o luto, nem a ansiedade. Mas a gente consegue lidar melhor com a ansiedade nesse cenário. Por quê? Porque o luto, ele é um processo pelo qual você precisa passar, a ansiedade também, mas a ansiedade, diferente do luto, ela é sobre o futuro. É sobre coisas que você pode mudar a opinião. Pô, eu tô achando que eu não vou passar, mas será mesmo? Talvez eu conclua que eu tenho chances boas de passar. Talvez eu conclua que vale a pena estudar mesmo que não for para passar, porque eu vou ter criado o hábito e vou conseguir passar no próximo. Você percebe? Você consegue se convencer de outra coisa. Então, nesse sentido, você tem mais influência. Já o luto, ele é sobre o passado. Você perdeu alguém, pô. E aí, de fato, é o tempo e a digestão, por assim dizer, dessa emoção, o processo de sentir isso, de aprender a conviver com esse sentimento, que vai dar para você a chance de conseguir continuar vivendo mesmo com o luto. E vai se tornando, teoricamente, cada vez mais fácil. Claro, talvez você precise de uma ajuda profissional para conseguir lidar com essa emoção, para conseguir fazer esse processo acontecer. Nem todo luto é bem resolvido, mas o fato é que a tendência é que com o tempo isso doa menos. A ansiedade a gente consegue tratar diferente. Então assim, veja, existem ferramentas, existem formas de lidar. Essa ansiedade que eu sinto em relação a se eu estou preparado ou não para a prova, eu consigo lidar com ela. O tédio que eu sinto quando eu sento para estudar, eu consigo lidar. A frustração, eu consigo lidar. A angústia, a culpa, a vergonha, eu consigo lidar. Dá pra gente fazer o que a gente quer fazer quando a gente consegue lidar com o preço que precisa ser pago. Quando a gente consegue pagar o preço e fazer aquilo. E nesse sentido, de novo, você é refém, sim, das coisas que o seu cérebro conclui que você precisa fazer. Seja a dopamina barata do celular, de scrollar num dia que você está super cansado e cansada. Seja correr uma maratona, decisões que ele toma. Você é refém disso, mas ao mesmo tempo você não é refém, porque você consegue mexer no cálculo que ele faz. Você consegue tornar o que é difícil menos difícil, por isso mesmo ele vai tomar uma decisão diferente. Ou você consegue tornar o que é ruim bom ou menos ruim, para que fique mais provável de você agir daquele modo. Em qualquer que seja o cenário, humanidade, força de vontade não é uma variável, ela não é um ponto. Não existe força de vontade. Tem uma vontade, se ela for forte o suficiente, eu vou fazer. Não estou dizendo que não existe motivação para além das adversidades. Um cara que está motivado, o mundo está contra ele, parece contra ele e ele está agindo. Não estou dizendo que isso não existe, mas o nome é outro nome. Força de vontade não é um bom nome. Não ajuda a explicar. É só uma explicação mais rasa mesmo. E é isso, humanidade. Entre o que eu concluo que eu devo fazer e o que eu estou fazendo de fato, existe um custo que precisa ser pago. Um cálculo que vai ser feito em relação a esse custo e eu posso influenciar esse cálculo, mas não estou livre dele. Eu não consigo contornar com a tal da força de vontade, contra tudo e contra todos. É bonito na poesia. É bonito no discurso motivacional, mas na prática eu preciso ajudar meu cérebro a concluir que aquilo faz sentido, que é bom fazer aquilo, inclusive lidando com as emoções que fazer aquilo implica, aprendendo a lidar. Eu sou habilidoso para lidar com essas emoções, então meu cérebro vai concluir com uma facilidade maior de que vai lá, você consegue. Mas se eu não sei lidar com aquela ansiedade, se tudo que eu sei fazer é sofrer quando a ansiedade chega, obviamente a conclusão mais tendenciosa aí vai ser de que é melhor fugir disso tudo, porque o sofrimento é simplesmente tudo aquilo que a gente quer evitar, né? Ele é o próprio desconforto. Então, enfim, é isso, humanidade. Vou finalizando. Fica bem, espero que esse conteúdo tenha sido
bacana, que você tenha gostado e até mais. Abraçados!